Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais um escândalo de roubo dos aposentados no INSS, hein? Olha só, descobriram agora uma fraude de 90 bilhões nos empréstimos consignados. É outra coisa, o INSS já estava roubando os aposentados com esses descontos de associações, de sindicatos e coisa e tal, e agora descobriram que também estava roubando com empréstimo consignado, tá? Um absurdo isso daqui, ou seja, a pessoa não quer o empréstimo, aí o banco diz que ela pegou um empréstimo com o banco com taxa de juros altíssimas, e daí isso cai na conta da pessoa, começa a descontar os juros da conta da pessoa, começa a descontar aquilo ali, e para o cara voltar atrás é uma dor de cabeça danada, tem que entrar na justiça, exigir de volta o pagamento indevido, não sei o que lá, devolver o dinheiro que recebeu, é um inferno completo esse tipo de coisa. Outra coisa, é um absurdo completo isso daqui, é mais uma corrupção evidente no INSS, mas tomem cuidado com uma coisa. Isso daqui é claramente uma tentativa do PT e da mídia tradicional de desviar a atenção para o caso dos 6 bilhões para os sindicatos lá no início da coisa. Por que eu digo isso? Porque naquele caso dos sindicatos, eles queriam também vender a ideia de que eles estavam resolvendo um problema que começou no governo Bolsonaro. Só que qual que foi o problema? Tem as digitais do Lula na porcaria toda do desconto de associações e coisa e tal, tem sindicato. A gente viu no vídeo de hoje, eu fiz um vídeo mais cedo hoje falando que foi o irmão do Lula, o sindicato do irmão do Lula, que pediu no dia 30 de janeiro de 2023, quando o Lula tomou posse, o sindicato do irmão do Lula pediu para relaxar as regras nos descontos para entidades, ou seja, nesse caso do desconto dos aposentados para entidades, tem a digital do Lula em tudo. Eles não podem dizer que isso é um problema do Bolsonaro que a gente está resolvendo agora. Neste outro problema aqui, provavelmente eles acham que não tem tanta digital do governo Lula e eles estão trazendo essa coisa para poder dizer exatamente isso. Não, esse problema do INSS, a gente começou no Bolsonaro, a gente está resolvendo agora e não sei o que lá. Essa é a estratégia deles nisso daqui. Só que eles vão se ferrar nisso, eu vou falar também. Por quê? Porque quem foi que expandiu esse esquema de consignado mesmo? Recentemente, o Lula aprovou o consignado para a CLT. Eu avisei para vocês quando aprovou esse consignado da CLT. Eu falei, olha só, o Lula vai se ferrar com esse consignado CLT porque sempre teve muita fraude em consignado para servidor público, tem um monte de fraude com consignado para INSS, e agora ele fazendo consignado para CLT, adivinha o que vai acontecer com CLT, meu amigo? Você vai ter fraude também. Parabéns. O papai Lula garantiu que você também vai ser alvo de fraude de empréstimo consignado não desejado aqui, né? Então, o Lula, o que ele está fazendo? Ele está expandindo o mercado para empresas de consignado. De novo, tem a digital do Lula nessa fraude também. Eu não sei se vai ter um gráfico tão explícito como teve com aquelas entidades, sindicato e coisa e tal, porque eu não sei se teve algum irmão do Lula envolvido nisso daí para pedir para relaxar as coisas, para aumentar isso aqui. Mas que o Lula também tem esse negócio de consignado, também gosta de aumentar o consignado, também está tentando aumentar a fraude, a roubalheira das pessoas, é lógico que tá, foi ele que aprovou o consignado para a CLT, né? Mas vamos entender esse caso aqui direitinho. Essa notícia foi sugerida por Jagunço Asfone do Xandão, Volta ao Mundo em 180 dias com o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que é essa fraude aqui? Olha só, fraude do INSS pode somar quase 90 bi em empréstimos consignados. Então, é uma outra fraude. Tem várias fraudes no INSS. O INSS, meu amigo, é uma peneira de fraude aquilo ali, né? O que tem de gente aposentada que não deveria ser aposentado, o que tem de gente que não é aposentado que não consegue entrar porque se não pagar não consegue aposentadoria, o que tem de fraude no INSS, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, não está no gibi. Mas enfim, que bom que estão vendo essas fraudes, né? Agora, aqui, olha só, a investigação sobre fraudes no INSS avançou para uma nova fase. Não é estranho isso? A Polícia Federal do Lula, né, uma coisa que está machucando o Lula, que está preocupando o Lula, de repente avançou para uma nova fase. E mira agora irregularidades em empréstimos consignados, que podem chegar a 90 bilhões. A Polícia Federal apura a liberação indevida de créditos a aposentados e pensionistas com possível participação de outros órgãos, como a Dataprev e outros órgãos ali, né? Aqui, ó, só em 2023 o volume de empréstimos consignados liberados chegou a 89,5 bilhões, de acordo com o portal de notícias G1. Mas uma auditoria do TCU constatou que no mesmo ano houve 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, sem nenhuma solicitação por parte dos beneficiários. Ou seja, como é que funciona esse negócio? É do mesmo jeito do desconto para os sindicatos, né?
o desconto para os sindicatos, o banco dizia para o INSS, olha só, o aposentado fulano de tal pegou não sei quantos mil emprestado comigo aqui e agora tem que pagar as parcelas do empréstimo. Só que houve uma época que esse golpe era pior ainda, tá? Porque eles depositavam esse dinheiro na conta de outra pessoa. Agora o INSS proibiu isso. Se tem empréstimo consignado, a pessoa tem que provar que depositou na conta do aposentado mesmo, a mesma conta que o aposentado recebe a aposentadoria dele. Isso já foi uma melhoria que foi feita, se não me engano, no governo Temer, tá? Porque, de novo, essas fraudes do INSS, isso aqui, meu amigo, isso tem tempo, meu amigo, isso não é de agora, não, isso é de... Fernando Henrique Cardoso já tinha fraude nesse negócio. Então aqui, ó, a primeira fase estimou um prejuízo... então olha só como é que eles estão colocando a coisa. A primeira fase estimou um prejuízo de 6,3 bilhões referentes a descontos ilegais para aposentados e pensionistas por associações. E aí, de novo, qual que é a ideia da Polícia Federal aqui? Arrumar um outro escândalo maior ainda, mas que não tenha as digitais do Lula ligados nele. Porque nesse escândalo dos 6 bilhões, tem as digitais do Lula para tudo quanto é lado. Cara, eu fiz um vídeo mais cedo hoje, falando que o Frei Chico, o irmão do Lula, foi o cara que o sindicato dele foi o sindicato que foi lá pedir para relaxar as regras de desconto de aposentados e coisa e tal, para facilitar o desconto de aposentados, porque estava difícil o sindicato conseguir cobrar, e você vê o gráfico claramente que tinha roubalheira, mas tem uma roubalheira desse tamanho no governo Lula, assim. Então, esse caso dos 6,3 bilhões não tem como tirar a digital do governo Lula disso daqui. É o Lula que é culpado. Esse outro consignado é também, mas eles estão com a expectativa de mudar a narrativa da coisa aqui, ó. Aqui, ó, esse governo tem muito o que explicar, mas, de novo, o que eles vão falar imediatamente? Mas isso já é antigo, isso já vem da época do Bolsonaro, e é verdade, já vem desde a época do Bolsonaro, já vem desde a época do Temer, já vem desde a época da Dilma, já vem desde a época do Lula 1 e 2, já vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Essas fraudes do INSS já existiam há muito tempo, né? Aqui, ó. A crise no INSS provocou mudanças no alto escalão do governo Lula, não sei o que lá, um ministro foi demitido, não sei o que lá, e agora eles estão investigando essa questão dos 90 bilhões de empréstimos consignados. Como é que funciona isso? Tu recebe a aposentadoria, algumas pessoas são enganadas do tipo, clique sim nessa mensagem SMS que você vai receber um empréstimo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí é um empréstimo consignado, a pessoa sem querer aceita o empréstimo consignado, e aí começa a ter esse tipo de coisa, depois a pessoa reclama que não queria aquilo, que só confundiu ali no celular. Enfim, tem várias maneiras que esse pessoal usa. Eu fiz um vídeo lá no Safe Source hoje falando sobre pessoas que vão na casa de aposentados e fazem um empréstimo consignado com autenticação biométrica. Existe essa fraude mesmo. A expectativa... Mas presta atenção, essa fraude é um absurdo? É um absurdo, é mais uma roubalheira dos aposentados. Mas presta atenção na estratégia que eles estão adotando aqui. A estratégia deles é dizer, não, essa fraude aqui ó, já vem desde o Bolsonaro, porque já vem desde muito antes e coisa e tal, né? E eles não estão errados, não, realmente já vem de muito tempo essa fraude, né? E não vai acabar agora, não. Mas pior, de novo, eles vão cair no mesmo problema. Aqui, ó. Investigações avançam sobre empréstimos consignados no INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. Então tá aqui o pessoal do Globo falando do empréstimo do INSS, um monte de empréstimo aqui. Aqui, ó. Valor liberado, empréstimo em cartão de crédito do SCM. Um monte de empréstimo de um monte de gente, né? O pessoal com valor de parcela aqui de empréstimo, de consignado e coisa e tal. E aí você fala assim, pô, que estranho, né? O pessoal do Globo falando isso contra o Lula, né? Tá estranho esse negócio, né? Mas por quê? É porque o Globo percebeu que naquele caso das associações não tinha como tirar a digital do governo Lula. Eles têm que achar alguma outra coisa agora, um escândalo maior, para tentar dizer que o Lula está resolvendo esse escândalo, mas já vinha de antes, né? Aqui, ó. Até a Daniela Caudalonga aqui, como é que é o nome dela mesmo? Daniela Lima, né? Falando aqui que olha só, esse dinheiro não foi para a mão dos aposentados, usaram o benefício como lastro para empurrar crédito e quem ganhou com isso foram os bancos. Então, de novo, eles estão fazendo essa roubalheira aqui para tentar desfazer a ligação do primeiro caso lá, que era muito mais sério. Mas o pessoal do Congresso tem que abrir a CPI, tem que investigar esse troço. Por quê? Primeiro porque nos 6 bilhões... 6 bilhões já é um absurdo. E aquilo ali tem a digital do governo Lula em tudo quanto é lugar ali. E esse caso aqui, embora eles tenham a expectativa de dizer que não tem uma ligação direta com o governo Lula, a verdade é que tem. Nenhum governo no mundo, na história do universo, é mais favorecido, nenhum governo do mundo favorece mais os bancos do que o governo do Lula, né? Aqui, ó, preocupação de auxiliares de Lula com a CPI do INSS. É o que eu falei para vocês, eles estão preocupados porque a CPI do INSS vai pegar o irmão do Lula, cara. O irmão do Lula
cara tá ali, tá ligado, tem a digital dele em tudo ali, não tem como esconder que esse caso é um caso, não é do Lupe, não é do cara lá, o Vetorazo, como é que é o nome do cara mesmo do INSS, sei lá como é que é o nome do cara do INSS, o caso é do Lula, é o PT que tem esse negócio de roubar aposentado por essas entidades de sindicato de aposentado, sindicato de bem-estar e não sei o que lá, é uma roubalheira danada isso, né? E essa estratégia do governo Lula de jogar esse outro escândalo para tentar abafar o escândalo anterior, que o Lula não tem como sair daquele escândalo anterior, tem as digitais todas dele naquele escândalo anterior, jogar esse outro escândalo, tem 3 problemas isso daqui. Problema número 1, primeiro que já juntou tudo na cabeça do povo, já juntou tudo numa coisa só. Eu estou explicando para você aqui, você que assiste o meu canal, uma pessoa inteligente, sabe que são coisas diferentes. Um é o escândalo das entidades que descontavam aposentado, o outro é o escândalo de bancos que descontam empréstimos consignados. Mas na cabeça do povo é roubalheira do INSS, um absurdo, né? Isso vai acabar caindo no colo do Lula do mesmo jeito, né? O segundo motivo pelo qual isso não vai cair bem para o governo Lula é porque o governo Lula incentivou o consignado. Lembra? Da mesma forma que o governo Lula incentivou lá em 2023 que as associações de sindicatos pudessem descontar mais fácil dos aposentados, né, as mensalidades e coisa e tal, ou seja, estimulou, criou esse monstro, o Lula está fazendo a mesma coisa agora aqui, ó, consignados para CLT. O Lula aprovou isso outro dia, estava fazendo fanfarra, olha só, você que é CLT pode pegar consignado agora. Adivinha o que vai ter muito nesses consignados CLT? Adivinha o que vai ter? Adivinha? Muita roubalheira. É lógico que vai ter roubalheira nisso daí, vai ter fraude nisso daí. E o Lula está ajudando os bancos a roubar mais as pessoas. Você, CLT, que antes pelo menos não tinha problema com consignado, agora vai ter, meu amigo. Agora vai ter consignado CLT. E vai ter fraude no consignado CLT, com certeza. Ou pelo menos esse era o plano do Lula. Tomara que com essa coisa toda aqui dinamite, inclusive, esse troço de crédito CLT, que é um absurdo essa medida aqui do Lula, né? Então aqui, ó. Novo consignado CLT, o Lula todo orgulhoso, conseguimos o consignado, vamos ampliar o consignado. Ou seja, essa questão do consignado também tem as digitais do Lula em cima disso. O Lula privilegia esse tipo de coisa. O Lula adora dar dinheiro para banco, adora favorecer as pessoas todas, né? Mas tem um terceiro motivo pelo qual o Lula não vai conseguir trazer essa questão dessa nova fraude aqui para tentar aliviar a barra dele da fraude anterior. Ele não vai conseguir isso porque, olha só, o presidente novo do INSS disse que vai fazer um plano de ressarcimento até a próxima semana. Vai ressarcir todos os aposentados que perderam dinheiro, os 6 bilhões que foram descontados vão ser ressarcidos aos aposentados aí na próxima semana e coisa e tal. E eu já falei para vocês, isso vai dar merda. Isso vai dar merda porque quem vai pagar essa porcaria vai ser a gente com dinheiro do imposto, né? Porque não tem como tirar das entidades. As entidades já torraram esse dinheiro. Não tem como pegar lá, obrigar lá o sindicato do irmão do Lula a devolver o dinheiro todo. Ele simplesmente não tem, ele já torrou esse dinheiro todo. Então, ou seja, quem vai acabar pagando? O pagador de imposto, né? Só que uma coisa é você tirar do orçamento do governo Lula 6 bilhões de reais. Outra coisa diferente é você tirar 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais é um outro patamar de desconto no orçamento, né? Aí ferra o orçamento do Lula completamente. Então, essa coisa de ressarcir isso daqui vai ser um tiro no pé no governo Lula. Eles tentaram salvar o governo Lula indo para o lado dos consignados e vão acabar afundando ainda mais o governo Lula por esses 3 motivos. De novo, essa fraude do consignado já existia antes? Já existia há muito tempo atrás. Essas fraudes do INSS sempre existiram há muito tempo. Eles vão dizer isso, pode esperar. Vai ter o Jornal Nacional falando que não, que a fraude já existia no governo Bolsonaro. O Lula que está resolvendo a fraude. Mas o problema é que não cola por esses 3 motivos. Primeiro, porque o Lula adora consignado. O Lula está expandindo o consignado, está dando mais consignado para mais pessoas e coisa e tal. Ou seja, a fraude está piorando na mão do Lula, né? O segundo, que na cabeça do povo já misturou a coisa toda. Já é a coisa com a culpa do Lula. É o Lula que é o presidente atual, já é o culpado por essa coisa. E por terceiro, como é que vai ficar o ressarcimento, né? Aliás, muito estranha essa reunião do novo chefe do INSS. Vocês viram o cara investigado aqui? Ele rindo, cara. Ele falando, quase rindo aqui, a coisa é Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS. O cara fez a entrevista rindo, cara. Não, porque vamos ressarcir, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, eu não sei o que lá, que vamos resolver todos os problemas. Vamos ver se vão resolver, porque, de novo, 6 bilhões eles poderiam tirar do orçamento e bancar esse custo dos aposentados, já seria um absurdo isso, né? Mas poderiam, né? 90 bilhões, eles não conseguem não. O Lula tá fudido, meu amigo, o pessoal da oposição tem que correr com a CPI, porque daqui a pouco vai ter mais coisa, tá? Vai ter muito mais coisa quando puxar. Puxa uma pena, meu amigo, sai uma galinha nesse governo, é muita roubalheira.